Alô! Vamos ajeitar aqui. Boa noite, pessoal. Hoje vai ter uma live especial com a fisioterapeuta Carol Rocha e a gente vai falar sobre a fisioterapia voltada para a voz. Vamos falar aí da parte muscular. Esperando a Carol entrar. Oi, tá Ah! conseguindo me Eita, ouvir, me Carol. ver? Beleza? Beleza, eu tô aparecendo paradona aqui, é isso mesmo? Por que paradona? Tipo, só. Não, tipo assim, parada mesmo. Não tô Não, não, mexendo, você não. tá mexendo. Tá Ah, pra tudo você certo. eu tô, né? Ah, então tá bom. Porque pra mim tá aparecendo tipo assim, tá, parado. Não. Tá normal, a conexão tá boa, o som tá bacana. Como é que você tá? Tudo Beleza. bem? Tô bem, e você? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá Pronto bom, para então. poder falar aqui das loucuras da musculatura com relação à voz, como é que tudo responde, como é que tudo funciona, Uai, bora? tá? Bora. Inclusive, a gente podia falar hoje um bocado aqui também sobre o assunto que o pessoal mais gosta nesse ponto, que é a respiração, que é outra coisa que você Uhum. entende bastante. Sim, a respiração é super importante, né? É, você já Uhum. quer que eu fale primeiro ou espere perguntas? Se você já quiser, eu Ó, já inicio. vamos fazer. Como é a primeira vez que você participa da live, Me me apresentar. fala um pouquinho isso, apresenta um pouquinho para quem estiver vendo depois, que a grande maioria do pessoal, principalmente o pessoal do Mato Grosso que acompanha aqui, eles entram na segunda metade, né, depois das 9. Então eles vão perder essa parte e vão ver depois. É, depois vai ficar gravado, né? Então tá Uhum. bom. Então, eu sou Ana Caroline Lopes Rocha. O pessoal me conhece mais como Carol, né? E eu trabalho na fisioterapia já tem um tempinho. Adoro a área, é uma área assim muito assim que tem um leque muito grande de informações que a gente não conhece. Eu me formei na PUC Minas, né? E aí fui fazendo vários cursos de várias áreas. Aí quando entra na saúde, você tem um grande problema, eu diria. Ou você se torna especialista ou você fica generalista. Eu acho isso bom, ser especialista, mas aí você deixa Uhum. de ver um tanto de coisa importante também, né? Que é a Uhum. questão. Você vê o corpo como um todo, você acaba vendo só a estrutura separada. E isso a gente vê principalmente na questão do canto, né? Já vou falar rapidinho, mas depois eu vou voltar nisso. No canto, em qualquer instrumento que você estiver praticando, no caso do canto é o corpo, né? Você usa a sua própria estrutura vocal para poder desempenhar aí o que você quer falar, o que você quer demonstrar, o que você quer cantar, né? Você demonstra com o corpo. Aí o que que acontece? Acontece que você não pode trabalhar isso isolado. Você tem que trabalhar o Uhum. mental, você tem que trabalhar a questão física, você tem que trabalhar também outras questões que envolvem o próprio emocional, que é diferente do mental, né? Uhum. Eu não sou da saúde mental, mas eu estudo também, tá, gente? Eu tenho que estudar essas partes para eu saber aplicar no ser humano, porque o ser humano é uma incógnita, né? E Uhum. aí, eu tenho informação também. Se eu estiver indo e voltando demais, me fala, tá? Porque eu sou assim, eu vou. É. Minha formação atual é em Pilates, né? Eu fui para essa área e vi também nessa área que, por exemplo, você tem um paciente com dor lombar. Você não pode tratar o paciente com dor lombar só como paciente que tem essa queixa. Você tem que trabalhar tudo nele, porque ele é um paciente de dor crônica, né? A gente vê aí os músicos, tem muito músico que viaja, que pega avião, né? Que faz. Agora, na pandemia, eu não sei como é que tá, mas está trabalhando em casa, então fica muito tempo sentado. Essas posturas prolongadas, elas geram tensão. Quando gera tensão, pode provocar espasmo ou pode provocar uma dor que vai virar crônica ao longo do tempo. A dor crônica, ela se torna crônica depois de 3 meses. Ou seja, se você teve episódios de dor que foi acumulando durante o tempo, essa dor ela se torna crônica e para o seu cérebro isso tem um significado importante. Por quê? Porque toda vez que você estiver exposto a um tipo de dor desse tipo, a um episódio que leve à dor, você já vai ficar assim, não vou fazer isso não, vai ficar com medo do movimento. Uhum. Então, a gente que é fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar muito essa questão mental e emocional porque senão a pessoa vai ter medo do movimento sempre, entendeu? Aí você tem Uhum. que ficar.
Não, vamos fazer um pouquinho, aí depois você vai acostumando, depois você vai vendo que o negócio não dói tanto. E o pior é quando chega na amplitude final do movimento. Vamos supor que a pessoa tem a hérnia de disco que eu já falei anteriormente, e aí ela tem medo de fazer isso com a coluna, de pegar um objeto meio curvado no chão, ou de tocar o violão, ou tocar teclado, fazer um pouquinho de curvatura, né? Que a gente chama dessa curvatura de cifose, você faz isso aqui, ó. Então, quando você faz esse movimento, se aumenta a flexão e se aumenta também o deslocamento do disco e do Uhum. núcleo pulposo, que a gente chama. É uma coisa muito complexa, mas depois eu vou demonstrar para vocês. É, qualquer coisa, vocês também vão na minha página, que tem muito conteúdo lá, no meu Instagram. Aí a pessoa ela fica com medo de realizar esse movimento de novo, porque sabe que vai aumentar a dor. Então a gente tem todas essas estratégias, essas coisas para poder, como eu poderia dizer, esse tipo de abordagem para a pessoa não ficar com tanto medo, né? Porque você fala assim, nossa, Uhum. fisioterapeuta é ruim, fazer a gente ficar na postura que a gente não quer ficar, dói pra cacete, dói mesmo. Eu também já fui paciente. E a gente tem que ficar fazendo isso para a pessoa ela começar a ter essa melhora. Porque quanto mais você fica com medo da coisa, pior. Isso a gente consegue É. ver na vida real, né? Aí eu já vou voltando de novo para minha formação. Eu trabalho muito com a questão de pesquisa na área de saúde da mulher, músculos Uhum. do assoalho pélvico. Não sou especialista em pompoarismo, gente, pelo amor de Deus, mas eu gosto. Eu não estou praticando, né? Deveria estar praticando, eu só fico contraindo bonitinho junto com o Pilates, né? Uma das coisas, Pode por contar. exemplo, que mais me interessou em fazer essa live com você, quem não conhece, é Carol, ela é alucinada com o estudo, assim como eu e o Leandro aqui. Ela sempre está estudando, sempre está pesquisando, tem um monte de pesquisa aí publicada, artigo, essas coisas, não é? Trabalho Até em congresso, apresentação em congresso no exterior. Nota tem coisa pra caramba. Nem currículo parei pra pensar é nisso, um acredita? livro. É um livro. Então, a Carol ela tem muita coisa para poder passar para a gente, né? Inclusive, uma coisa, por exemplo, que eu estava pensando enquanto você estava falando aquela parte do início, do medo, no canto a gente tem isso o tempo inteiro, que é o medo de determinadas notas ou passagens da voz. Por exemplo, a pessoa, quando ela faz um agudo errado e machuca, ela começa a contrair a musculatura, a ficar tenso antes de fazer o som. Então, toda vez que Ela já ela faz a pensa naquela proteção, nota, né? Ela ela protege para não machucar de novo. ó, lá, o É o Marcos mesmo Malaquias, mecanismo. É, boa noite. o Hum. corpo, ele é muito inteligente. Ele, Uhum. ele, ele preparou a gente para sobrevivência. A gente tem que pensar assim. Então, se a gente faz uma coisa que ele vai ver que ele vai ser ameaçado, ele já fala assim: É. não, vai não, Zé, tá doido? Ele já fala desse jeito. O cérebro faz isso. A gente fala assim: ai, por que eu não tô conseguindo fazer esse movimento? Só que você não sabe que aqui tem um sistema que chama de sistema nervoso, e o sistema nervoso é ele que manda nas nossas. Não vou falar decisões, não. Nos nossos movimentos voluntários e involuntários. Então, Uhum. ou seja, se eu machuquei o pé, eu tive um entorse. Mesma coisa aí eu vou falar aí das quem machucou fazendo um agudo, né? Aí a pessoa não consegue fazer, né? Por causa disso, porque ela tem medo, ela tem medo de machucar de novo e de ter a sensação dolorosa de novo. Aí o corpo Uhum. já manda um impulso nervoso através das vias nervosas, impedindo o movimento. Então dá aquele espasmo. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas de manhã eu fiz um agudo ontem, de manhã minha garganta acordou toda assada, parece que tá assada ou tá ardendo, tá em ardência. Uhum. Ah, parece que eu tô tendo uma faringite. Às vezes pode ser a faringite, às vezes não. Pode ser o próprio movimento, seu corpo tentou fazer uma defesa. Então isso é Uhum. legal mesmo, você comentou, né? E é aquela coisa, é que a gente está sempre trabalhando na voz, é grande parte das coisas que atrapalham a gente quando a gente está cantando é o corpo tentando proteger a gente. Por exemplo, a gente busca um som, um movimento muito rápido para a prega vocal, e a gente não tem pressão para fazer, o que, que o corpo faz? Diminui o espaço para poder tentar aumentar a pressão, e a gente acaba naquele ciclo vicioso de estar sempre constringindo, sempre machucando, porque o corpo está falando, olha, isso que você está fazendo não está funcionando. Então, peraí, deixa eu te proteger de você mesmo, né? É E porque te... senão você vai se lesar, né? Tipo assim, você vai se é, lesar, você vai se machucar.
né? Uma É. estratégia também que eu acho que fica muito legal fazer, Hum, ó, tem muita gente fazendo meditação, essas coisas alternativas, mas o mais legal é você verificar, igual você faz com a gente também faz isso na fisioterapia, tá? A gente fala assim, vamos supor que a pessoa teve um AVC, né? Acidente vascular. Aí a pessoa ela não consegue mexer o braço, que o braço fica aqui, uhum. né? A pessoa fica com o braço assim. Aí você tenta puxar, a pessoa fala assim, nossa, eu tô doida pra esse braço descer, mas não desce. Aí você puxa junto com o paciente e não vai. Isso se chama hipertonia. A mesma coisa acontece, a gente aumenta tônus. Quando a gente está em situação de defesa, a gente aumenta tônus de tudo. A mesma coisa Caramba. acontece com o assoalho pélvico. O corpo faz isso como defesa. Além disso, que eu estava falando, a gente faz isso na fisioterapia para paciente, geralmente, que teve alguma demanda, teve alguma sequela cerebral, né? Uhum. Aqui, sistema nervoso, por um derrame, né? Eu vou falar com linguagem mais popular para o pessoal entender. Aí a gente fala assim: você tá com dificuldade de descer o braço? Você vai fechar o olho, vai pensar que seu braço está descendo. Ou então você vai fingir que você está bebendo água com esse braço. Aí você vai Uhum. imaginar o movimento antes, vai pensar, vai ver o que você tem que fazer, como é que seu braço tem que estar, que angulação. Só que eu não falo isso, né? Porque ninguém sabe. Aqui tá 90 graus, aqui tá 180 de abdução. Não vou falar isso com o paciente, né? Uhum. Mas aí a gente orienta. Fecha o olho, imagina o movimento. Depois que você imaginar o movimento, você vai fazer a atividade. Você vai ver que o desempenho da atividade, depois que você imagina o movimento, é bem melhor do que sem imaginar o movimento. Então, Caramba. são coisas que a gente usa também, né? Você usa no canto. Você fala assim, Ah, bem imagina aí, ó. interessante, é. Legal, para você ver como é que todas essas coisas estão sempre interligadas, porque as coisas que funcionam, funcionam para muita coisa, né? E é por isso que eu falo, por exemplo, com os meus alunos, mais vale o que você tem em mente quando você está fazendo o exercício do que simplesmente fazer o exercício por fazer. Porque você está sempre programando o seu corpo, você está mandando mensagem explicando, ó, eu quero que enquanto eu estou fazendo essa escala aqui, eu quero relaxar a garganta. Aí, o fato de você estar pensando nisso já Isso. faz uma diferença enorme. E aí, você deu um exemplo prático disso em outra situação também. Em Eu outras acho áreas, né? que é. Outra coisa também, eu não sei se eu falei aí, para falar disso aí do imaginar o movimento. Outra coisa que ajuda é você, por exemplo, deitar, pegar um movimento, um momento de concentração. Se, por exemplo, seu vizinho tá ouvindo funk, a hora dessa, aí você fala assim, gente, eu preciso concentrar. Você vai para um lugar mais silencioso possível para o seu cérebro ter toda a concentração do mundo. É uma coisa que a gente também usa no Pilates, na fisioterapia. Você fala assim, concentra bastante, fecha o olho, entra num lugar escuro. Você vai tentar reduzir o tônus, que é através da luminosidade você consegue reduzir o tônus corporal. E aí você vai ter uma melhora, assim, você vai ter um movimento melhor. No caso aí do canto, a pessoa vai chegar à nota que ela quer, né? Uhum. Conseguir fazer e também sem aumentar o tônus aqui. Porque parece que a gente fica travando, né? Mas É. às vezes tem gente que dá espasmo. O espasmo é diferente de Uhum. hipertonia. O Sim. espasmo é aquela dor. Você fica assim, fala assim, não, meu pescoço tá tão duro, eu aperto aqui, eu não tô sabendo se é músculo ou se é pedra. Uhum. Aí a hipertonia, ela é aquela dureza do músculo, Uhum. entendeu? O Beleza, né? espasmo dói e a hipertonia fica duro, fica Tá durão. legal. Mas aí você entrou num assunto interessante. Qual que é uma solução, ou uma estratégia, por exemplo, para a pessoa que tem um show para fazer e ela está sentindo hipertonia ou espasmos e ela precisa relaxar, às vezes, por exemplo, para tocar guitarra, a gente tem que estar, né, com a musculatura aqui toda relaxada, para poder cantar também é interessante, né, o externo mastro aqui, ou a gente tem que deixar mais tranquilo, às vezes senão a Bem gente encora a relaxado. voz e acaba pesando demais. Qual é o que a pessoa antes do show, por exemplo, que ela pode fazer para ela poder dar uma aliviada nessas Nessas tensões? tensões. Ó, o ideal é que a pessoa ela tenha um treinamento, né? Hum. Por exemplo, ela não vai ganhar um alongamento bom, uma redução da tensão, se ela não tiver um acompanhamento de alongamento, de flexibilidade, atividade física. Eu falo isso porque a atividade física ela é tudo. Para mim ela é tudo. Ela é Uhum. tipo um comprimido de remédio que você dá para a pessoa desestressar, entendeu? E aí ela desestressa. Mas quando você já faz exercício já tenso, não é legal.
A gente pode ver isso quando a gente Hum, está no dia ruim com enxaqueca que vai fazer atividade física. Não dá certo, não. Tem que fazer, tem que esperar a crise abaixar para legal. depois fazer o exercício, né? Que eu falo intenso. A estratégia que eu penso assim, que seja adequada, posso estar errada, é que a pessoa ela faça uma atividade a longo prazo, mas já que ela não faz, ela alongue, faça alguma coisa que ela goste. Porque a atividade Uhum. que gera prazer, ela vai dar muito mais relaxamento, além do show, né? Porque o show dá prazer também. Só que a questão é que a pessoa está num momento de ansiedade também. Então ela tem que Uhum. acertar tudo, ela tem que cantar, ela tem que agradar o público, ela tem que estar lá em cima e fazer tudo certo. Tem bandas até que usam muita coreografia, né? Eu não sei como é que chama isso na música, né? A pessoa, na hora tal, você vai ter que passar na luz ali para dar o reflexo. Eu não sei como é que chama isso, mas eu sei que Ah, que legal. existe. É. É, a pessoa fica preocupadona, mesmo que ensaiou, tipo, 100 vezes, ela vai ficar preocupada. Então, ela procura fazer, ela tá no voo, daqui, sei lá, daqui 20 minutos vai estar no lugar do show, né? Então, dentro do voo, escuta aquela música que você gosta, alonga seu braço, faz movimento assim, alonga tudo, entendeu? Eu penso assim, se fosse eu, faria uma corrida, entendeu? Eu Uhum. ficaria, aquele dia que eu te falei, falando assim, nossa, eu fico muito ansiosa, eu fico pilhadona, quando eu sei que eu tenho que acertar tudo, ou ter que errar tudo, não sei. Mas aí eu indico isso, entendeu? A pessoa tem acompanhamento, de novo, repetir, acompanhamento a longo prazo, e antes do show ela faça alguma atividade que ela goste, para dar essa sensação de prazer e Entendi. desestressar um pouco. É o que eu penso. Comer alguma coisa, tem gente que ama comer, come, entendeu? Mas não pode não, né? Tem que ser uma hora e meia antes. Entendi. Tem alguns cantores que eu sei que fazem isso, principalmente a parte de correr, né? É isso que eu ia te fazer, uma Eu acho, corridinha. eu acho isso tudo bem interessante. Agora, para quem está vendo isso aí depois, já é bom falar então que a Carol ela dá esses acompanhamentos online também, né? Inclusive de É, Pilates. Eu faço Pilates online com a Carol, né? Inclusive a minha namorada a Jéssica começou a fazer agora, elogiou demais, falou começou. que ela não acreditou. Ela falou que Ah, não fiquei achou que feliz era demais. Ela possível. é muito tranquila. Pois é, mas é isso aí. Talvez aí quem tá interessado em conhecer as aulas, procura a Carol, né? Marca um horário experimental. Quando tiver direto, tem promoções de horário experimental, tem que ver se está tendo no momento também. E a partir do momento que você fizer, talvez você vá se surpreender. Aí, ó, falando da Jéssica, olha aí quem É, é que aí, apareceu. nossa Né? Tia queridíssima Foto, entrou, digníssima. Mas entendeu? é isso, eu acredito nessas coisas. Assim, tem muita gente aí na live que não sei se acredita em energia, mas eu acredito muito em energia. Quanto mais positivo você tiver, nossa, vai dar tudo certo, mais você vai ir bem nas coisas. Tentar não ser negativo também, né? Que eu acho que é muito difícil, a gente fica se sabotando toda hora. Essas coisas que eu penso, né? E que eu falo muito para os meus alunos e para os meus clientes. E para os pacientes também. Eu falo tudo isso, porque a gente se sabota o tempo todo. Fica assim, nossa, será que eu vou dar conta? Entendeu? Uhum. Pensar que você é capaz, né? Acho que é bem legal pensar assim. E isso ajuda a relaxar. Grande parte dos problemas que eu tenho com os alunos no início, inclusive profissionais da área, outros professores, é justamente excesso de cobrança que resulta em tensão muscular. E tensão generalizada às vezes, assim, a pessoa ela pensa, não, tem que relaxar a garganta, relaxa a garganta, mas da cintura para baixo está tudo tenso. E É, isso tudo joga, reflete na desconta em voz. outros lugares, né? Tem É, muito caso, eu vou falar de uma teoria também, se eu estiver te cortando, você me fala, viu? não, Tem manda uma brasa. teoria da nova medicina germânica. Tem muita gente que não acredita também, mas é uma medicina que surgiu há pouco tempo, teoricamente, não é tão antiga assim, e Uhum. que ela explica muitas coisas. Às vezes a pessoa ela tá passando por um problema mental, um problema emocional em casa, alguma coisa do tipo. E aí, por exemplo, eu não sei se foi o caso de vários músicos famosos, mas a pessoa ela lesa naquele dia. Por exemplo, brigou, divorciou. A pessoa Uhum. divorciou e aí ela no outro dia ela tem um entorse de tornozelo, fratura o pé. E a Uhum. pessoa é musicista, sei lá, músico, cantor. Aí você fica assim, gente, como assim? Entendeu? Você vê que a carga emocional ela é muito importante, sabe? Ela é muito evidente como que a gente joga isso no corpo.
Uhum. entendeu? Realmente. Como músicos, nós temos muitos dias bons e dias ruins, já baseado nos níveis de energia, no quão bem a gente dormiu, no quão não dormiu, né? Isso. Esse lance do psicológico do dia é uma coisa bem engraçada e bem discutida assim no meio da área, como algumas pessoas conseguem usar isso até a favor, porque eles não usam isso de uma forma que cause tensão, mas eles entendem a música como uma forma de expressão, então usam isso para poder, sabe? Seria como, por exemplo, Como a gritar e terapia? correr. Como terapia. Por exemplo, tem um caso, se eu não me engano, foi com John Lennon, que tem um álbum do Beatles que o terapeuta dele falou: você está precisando gritar. Aí é um dos álbuns mais rock and roll, que ele realmente grita nesse álbum bastante, tem muito agudo, mas assim, bem gargantal, berrado, sabe, justamente como terapia. E funciona legal. Funciona legal. Eu Tem umas passo. coisas assim mesmo. Tem umas coisas assim da medicina alternativa que eu falo, porque tem a medicina ocidental, que é a nossa, fala assim: ah, está doente, você parece estar com faringite, toma um remédio. Eu critico Uhum, muitas coisas, tá? Se alguém tiver ideias contra, a favor, pode falar aí no chat. Aí a pessoa ela toma remédio para tudo. Só que na verdade o problema dela tá igual o caso dele. Ele não estava com faringite, ele estava precisando gritar. Então tem umas uhum, coisas aí que parecem muito da medicina oriental, da medicina alternativa, que é essa questão, ah, você está reprimindo muito sentimento, você está reprimindo muito você mesmo de se expressar. Então a forma que você tem é gritar para poder compensar isso. Porque se você deixa isso ficar em você, tem gente que até entra em depressão, gente uhum. que vai para outras coisas piores, ou tem uma, sei lá, tem uma fratura, tem uma coisa bem assim exagerada, porque não expressou antes, né? Tem umas coisas assim. Acho legal falar isso porque tem muita gente que não conhece, né? Aí eu acho isso, assim. Uhum. E dá umas dicas aqui para a gente, então, com relação à musculatura, porque normalmente a gente fala muito de memória muscular, né? Naquele lance de treinar de 3 a 21 dias para poder desenvolver uma memória Uhum. muscular e tudo. Agora, tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa ter uma musculatura forte para poder apoiar, para poder respirar legal e segurar, né, a mecânica. Existe alguma fórmula, algum tempo específico, ou varia muito de pessoa para pessoa, o tempo que a pessoa começa a desenvolver bem a musculatura? Você fala musculatura vocal ou musculatura corporal? Você fala de Corporal, tudo. de tudo. Não é geral no core, né? Porque tem algumas Aham. pessoas Ah, do que core. me perguntam, É por exemplo, porque. se eu treinar todo dia, quanto tempo que eu vou demorar para poder sentir mais firmeza muscular? Uhum, entendi. Os artigos, né, as pesquisas que a gente tem na fisioterapia, eu não sei, eu não pesquisei tanto ainda e como que usa Uhum, isso. Só li aquele livro lá da Karen, acho que é Karen, Karine, sei lá. uhum, Os estudos sugerem de 8 a 12 semanas, para você ter um treino uhum, de fortalecimento, de 8 a 12 semanas. Como você está falando da memória muscular, tem lugares que falam que é 21 dias, mas tem lugares que falam que é grande parte da vida. Como assim? Muscularmente falando. Por uhum, quê? Ó, eu sou uma pessoa que trabalha com força, com músculo, fico o dia inteiro fazendo isso praticamente, que eu dou aula de 7 da manhã até as 8 da noite, tem dia. Tem dia que não. Mas aí, como que eu vou ver isso? Ah, um dia eu vou chegar à terceira idade, né? uhum, Vamos supor que eu chegue à terceira idade. Ah, como é que foi seu histórico muscular? Como é que foi seu histórico físico? uhum. Ah, eu fiz atividade física quando eu era jovem. Isso já vai gerar uma memória muscular. Vamos supor que eu tenho um AVC quando eu ficar mais velho. No corpo é assim. Ah, então ela era atleta. Mentira. Ela era atleta. Ela tinha histórico de atleta. Ela corria meia maratona. Ela fazia isso e aquilo. Teoricamente, não acontece sempre. Eu vou ter uma recuperação melhor do que uma pessoa que foi sedentária dos 7 aos 100 anos, 7 aos 80 anos. Uhum. Entendeu? Fazia atividade pequena, quando era criança, né? Correr, brincar com os meninos. Mas grande parte da vida ficou jogando LOL. Ficou jogando no computador. Zoar o povo do LOL. Entendeu?
é uma coisa que vai gerar memória muscular em mim. Eu posso recuperar, posso ter um AVC, não sei, depende da minha Uhum. genética, mas eu vou recuperar melhor do que tal pessoa. A memória muscular, ela ajuda nesse quesito. Então, musculatura de membros inferiores, musculatura abdominal, que é o core que você falou aí. Se eu tiver treinado todos os grupos musculares, eu vou ter essa memória. Agora, o que que acontece com a questão da respiração? A respiração, ela também utiliza de músculos. O Uhum. diafragma é um músculo em forma de cúpula. O diafragma, ele tem que descer durante a inspiração para o seu pulmão crescer, aí se infla o abdômen, né? A gente cresce até parecendo um peito de pombo. Então, a gente Uhum. infla o abdômen e depois você murcha, soltando o ar, só que você faz isso inconsciente, você não para pensar nisso. Porque quem está cuidando disso é o sistema nervoso autônomo. Então, você tem que preparar tudo isso. A pessoa que nunca parou para respirar direito, você vê que é uma pessoa que sempre está respirando assim, cansada. Vai subir uma ladeira, vai subir uma escada, entendeu? São coisas que a gente vai criando ao longo do tempo. O diafragma, o que que acontece? O diafragma, ele é um músculo em cúpula, e ele, Uhum. com o tempo, com o passar dos anos, a idade, ele vai deixando de ter essa forma de cúpula. Ele vai ficando mais achatado. Então, se você treina ele, vai ficando em cúpula, entendeu? Ao longo de sua vida. Uhum. Isso ajuda por quê? Porque ele fica como um apoio. Ele sustenta o pulmão durante a respiração. Tem uma coisa muito legal também, quanto mais força você joga nessa musculatura ins e ex, porque tem isso, Uhum. né? Quando você deixa o diafragma descer, a musculatura inspiratória, ela tem que curtar. E a Uhum. expiratória tem que alongar. Aí você fica nisso o dia inteiro. Você não percebe isso, mas está acontecendo no seu corpo. Tipo, você tá paradão, tá acontecendo. Só que aí, se Uhum. você usa pouco, essa musculatura ela fica é, encurtando e alongando de forma pequena, de forma reduzida. Então, por isso que é legal você trabalhar essas amplitudes, trabalhar tudo em grande amplitude, que é o que a gente faz no Pilates, no canto também, fazer com freno labial. Você usar isso é muito importante porque você gera resistência, você está fortalecendo sem uma resistência que seria aqueles aparelhos que eu te falei, o threshold, Uhum. IMT, o threshold PEP. Aí é bem legal nesse sentido. Ah, legal. Fala Eu para a gente respondi um sua pouquinho sobre pergunta? esses aparelhos, porque Oi? ele é muito interessante para muita gente. Inclusive, eu tenho um aluno que ele é muito bom. Ele tem uma extensão muito acima da média, sabe? Tem 5/8 de extensão na voz e Que ele isso? tem Que asma, teve mara. asma a vida inteira. E isso atrapalhou com ele muito tempo. Eu consegui ajudar ele a resolver esse problema com aquele exercício do copo. Tanto que agora a respiração dele está muito mais estável. Mas ele tinha muitos espasmos musculares na hora de tentar controlar o apoio. Ficava Hum, muito instável. Então ele estava controlando a respiração, do nada travava a musculatura e saía tudo de uma vez. Né? Então é interessante para as pessoas conhecerem, no geral, que são esses equipamentos que elas podem usar para uhum. poder, né? E quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Deixa eu ver aqui, ó. Essa explicação Então, deveria ser dividida em capítulos e versículos. Muito bom. nossa, Olha, o eu Vale, tô falando muita coisa com muito termo técnico. Se eu estiver falando, pode colocar aí no chat que eu tô olhando. Porque senão eu tá, vou ficar falando. mas Eu uma falo sem coisa parar, gente. que eu gosto na sua forma de explicar, Carol, é que apesar de você usar os termos técnicos, você explica numa linguagem muito popular, também bem acessível para todo mundo, né? Então, por exemplo, no Ah, que caso do bom. Vale, Vale é um cantor, ó, e ele é bem preocupado com esse lance da respiração, sempre estudando, então acho que ele vai gostar muito de saber dessa parte. Aí acho que eu tinha falado dos equipamentos, né? O Isso. threshold, eu não lembro qual que é qual, porque eu não estou muito nessa área respiratória, que tem físio respiratório hospitalar, tem físio que atende em casa, domiciliar, e tem gente que trabalha só na respiratória. Porque o Uhum. domiciliar você vai pegar idoso, você vai pegar gente que não pode sair de casa, você acaba atendendo tudo. Mas a Uhum. questão que eu queria falar é porque o threshold PEP e o IMT, ele vai ter uma pressão de água, centímetros de água, na verdade. Essa pressão é uma resistência, é como se fosse um halter. Você está lá na academia, você está malhando Ah, o braço, legal. está treinando o braço. A diferença é que você vai usar a musculatura respiratória para você poder empurrar com o ar, você vai empurrar com o ar, com o sopro,
dentro de um. Parece como é que chama, gente? Não parece um cachimbo, não, mas ele é tipo, ele é um cone, e aí você coloca a boca e sopra. Uhum. Depois eu vou mandar, depois eu até posso mandar, se quiser entrar em contato comigo, eu mando a fotinha dele. E aí tem muita gente que usa esses aparelhos, principalmente gente que toca flauta, saxofone, entendeu? Que é instrumento de sopro, né? Aí o Uhum. pessoal, eles usam muito para fortalecer a musculatura e evitar essa questão de fadiga, né? Porque é muito comum a pessoa ela tentar fazer um instrumento de sopro, ela fala assim, nossa, eu não suporto porque meu abdômen tem que murchar muito. Por quê? Porque ela tá Uhum. usando todo o abdômen para empurrar o ar, para comprimir o pulmão para sair tudo. Você vai fazer Uhum. isso. E o threshold, ele meio que controla isso. É como se você estivesse soprando um balão com uma pressão, que é a pressão de água, né? Os centímetros de água. E aí você Uhum. vai fortalecer através disso. Aí eu não sei qual que é, mas tem o threshold PEP e o MT. O PEP, se eu não me engano, eu não sei qual que é qual. Mas um deles você vai soprar de um lado, tipo assim, é um cone, e aí você coloca aqui, esse lado aqui é de soprar, e você ajusta o centímetro de água que você quer. Você quer 12, então você vai soprar mais forte. Você quer 4, aí você quer 5. Aí o outro lado do threshold, você vai colocar e aqui você vai puxar. Entendeu? Você vai trabalhar os dois nesse aparelho. Por isso que eu tenho que olhar direitinho para eu passar direito para Pô, vocês. mas é muito Tem bom, outro porque aparelho você também que chama o consegue, Flutter. você O consegue ter Flutter é um só de rir, retorno parece o muito cachimbo do visual, né? Popeye. Como Hã? é? Flutter? É, o Flutter é tipo um cachimbo. Aí você Uhum. pode virar ele para baixo ou para cima. Dentro dele tem tipo uma bolinha, tipo uma China. Alguém já jogou China aí? China, Eu já bolinha vi de esse da gude. bolinha. É, ele é azul. Aí você coloca dentro, aí tem, já vem dentro. Você pode tirar para limpar, ele é bem legal. E aí você vai soprar. A mesma coisa de um dos dois thresholds. Uhum. É bem legal esses equipamentos, assim. A gente usava muito lá na PUC, paciente. Isso trabalha também a questão da respiração constante, né? Do ar constante. É, Aí é bem saída legal. de ar constante, que é o Isso. principal, é a principal coisa que a gente tem que aprender no canto para poder realmente dominar a voz. É um pouquinho É muito difícil, mas doido, né? eu sinto que é bem como andar de bicicleta também. A hora que você entende a lógica daquilo ali, começa a ficar difícil de não fazer, porque o conforto que vem é muito grande, né? A gente precisa de estabilidade da pressão de ar em cima da prega vocal, né? Mas é bem legal. Os equipamentos são muito bons, inclusive eu tenho até vontade de comprar, né? Eu já tive um, Não é caro, não. É barato até. O Flutter é baratinho. Aqui tem tem uns que são na baratos, Hand mas tem uns que Shop. são bem caros. Você achou? O threshold eu não sei quanto que é. Eu vi um threshold quando eu estava olhando com um aluno meu para ele comprar de 2.500 Sério? Eu no vou olhar Mercado aqui Livre. e qualquer coisa eu te mando, você mandar para os alunos, o pessoal que você conhece. Porque Mas tem um ele, aqui tem telefone. muita loja hospitalar, né? Tem a Hand Uhum. Shop, tem a Hand Shop de dois lugares aqui, tem uma que é mais barata que a outra, quem for de Belo Horizonte aí já fica de olho. Tem uma na Contorno e tem uma na Avenida Pasteur, não sei como é que fala, mas lá no Santa Você paga Efigênia, tem pela vários lugares para localidade, comprar. né? É, aí você perguntou da musculatura, você até falou aí do core, mas o Hum. core, ele é músculo estriado esquelético, que a gente chama. O músculo estriado esquelético é diferente da musculatura lisa. Uhum. Então, o que que acontece? O músculo, o diafragma, só que o diafragma é mais interno, então a gente não sabe ativar tanto, mas a gente ativa. Porque ele é inervado pelo nervo frênico. O nervo frênico já vem daqui, ó, já vem de cima. Os Uhum. outros músculos, que é vamos supor, abdômen, glúteo, esses músculos, eles fazem parte do core. A gente precisa muito da ativação deles porque eles ajudam a empurrar o ar Uhum. durante a expiração forçada, a expiração que você vai fazer o freno labial, durante o canto. Aí a gente até conversou aquele dia sobre a ancoragem, né? Que tem várias técnicas, aí Uhum. você pode ativar ele, mas como que você ativa um músculo que você nunca usou? Tipo assim. Aí por isso que Tem que você tem que ter o fortalecer treino para antes, controlar entendeu? melhor, né? Uai. A pessoa do nada tem gente que já ativa, mas é muito difícil a pessoa,
Tipo assim, é muito difícil. Não tô falando que não existe, não. Tem gente que aí que a questão genética musical já vem assim no DNA da pessoa. Você fala, como é que esse homem canta desse jeito? Já nasceu assim. Mas nós, meros Uhum. mortais, não cantamos assim. Então, você tem que treinar. O seu corpo é a sua morada, gente. Não pode achar que você vai falar assim, nossa, eu não consigo puxar minha barriga porque eu não sei que músculo tem que usar. Treina ele, olha. Tem que treinar. Senão ele É. não vai apertar sozinho, né? Tem É muita o que eu gente que penso não assim. desenvolve nas aulas de canto justamente por preguiça de treinar a parte física. Pensa só no som, mas não entende que muitas vezes as coisas andam juntas, né? Quanto maior controle muscular você tem, melhor você vai conseguir, né, Mais controlar rápido, né? Você é. vai E cantar fora que melhor, né? tem uma coisa também, dentro da técnica do canto, né, das técnicas de respiração, você acaba não tendo que travar a musculatura. Então, não é o máximo de força possível, e sim quanta força você tem de sobra para você tensionar o músculo sem perder a mobilidade. Que já é que você já tem que ter muito mais Pois força do é, que isso, deveria só para travar. isso na saúde a gente chama de controle e coordenação do movimento. Não adianta, eu sou muito forte, mas não sei controlar nada, não. Ah, não. Olha que Você absurdo. é forte, Carol, você é muito forte. Já Pois teve é, olha, eu os tenho movimentos que força, você eu me não sou mostrou tão de forte assim, não. Pilates que, nossa senhora, é difícil demais de fazer. Plantar bananeira, né? Não, mas É. a questão que eu tava falando é tipo, a pessoa ela consegue contrair. Você vê que ela tá assim, ó, fiz um abdominal legal. Aí você coloca ela numa angulação diferente, ela não consegue mais fazer. Mesma coisa com a Uhum. assoalho pélvico. Você coloca a pessoa para contrair. Ela tá com a perna cruzada, beleza. Contraiu. Isso se chama controle. Ela sabe contrair, mas não sabe relaxar. Porque o músculo do Uhum. assoalho pélvico, ele é redondaço. Ele não é igual esse aqui, ó. Esse aqui é liso, tá vendo? Ele é retão. O do Uhum. assoalho pélvico é em anel. Por quê? Porque o buraco é redondo, gente. Não tem como ser reto, não. Ele tem que ser redondo. Isso eu tô falando por quê? Porque o músculo do assoalho pélvico ele vai ser importante no canto também. Que tem a musculatura piramidal, né? Que você falou aquele dia. Uhum. E aí, a pessoa, quando ela não tem controle, ela não consegue ativar no momento certo. Ela não consegue dar aquele input, sabe? E aí tem essa questão. Porque às vezes ela até sabe contrair, mas na hora de usar, ela não consegue usar. Porque ela não sabe Uhum. ativar enquanto tem outro estímulo externo. Ai, meu Deus, eu sou uma dessas. Tem que atingir tal nota a hora que a minha barriga estiver murchando. E ao mesmo tempo eu tenho que lembrar de caminhar para o palco, porque a luz vai me pegar ali. Então é muita coisa para prestar atenção, entendeu? E eu tenho que dar uma viradinha para fazer a cena com o guitarrista assim de lado. Tem sempre isso no show, né? Ai, peraí. Aí o guitarrista fica aqui do lado e eu fico assim. Então, é muita coisa para o corpo entender. Então, a gente tem que fazer tudo ficar automático. E isso é o que a gente fala do controle da coordenação. Quanto mais você faz, mais você repete, o corpo é igual uma criança. Você não vai explicar assim, não, meu filho, você está fazendo no tempo errado. Você tem que voltar de novo. Você tem que falar assim, olha, esse tempo aqui é o certo, né? Você não pode ultrapassar esse tempo. Então, você tem que Uhum. ensinar para ele, repetição, 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 até ele pegar. Quando ele Uhum. pegar, você vai ver que você vai conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. É isso. Simples assim. Isso é simples assim, e é uma coisa muito importante. Por exemplo, tem muita gente que às vezes não entende como eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo sem perder a concentração. Né? É justamente porque você está tão acostumado a fazer as coisas que você gasta muita pouca concentração para fazer até coisas mais complexas. Mas aí você me lembrou de uma coisa muito interessante, tá? Aí uma coisa que eu não tenho tanta informação a respeito mais. Mas eu lembro de um estudo que eu li, bem antigo, que eu acho que eu li isso em 2010, 2011, que falava, vamos ver se você sabe alguma coisa a respeito, que falava que a forma como você explica as coisas para o corpo, mentalmente, influencia diretamente na qualidade do corpo de aprender. Por exemplo, evitar mandar mensagens de comando como não, sabe? E ao invés de falar Isso, o que você não tem deve isso fazer, demais, demais. falar o que ele deve fazer, não é isso? Uhum. Você vai conversar com ele, né? Você tem que pensar, igual eu falei, você tem que pensar que ele é uma criança. Quanto mais você fala não pra ela, mais ela vai fazer o contrário. Você vai falar com a criança, não pega aí. A criança Com vai enfiar o dedo certeza. na tomada. Entendeu? É umas coisas assim. Aham.
E o corpo da gente, a gente tem que pensar que a gente vai lá para psicologia, ó, voltou. O povo da psicologia, você tem, eu não sei qual que é o ego, qual que é o id, mas eu sei que você tem uma parada que quanto mais você nega, mais você faz ter rejeição. Então Uhum. é como se fosse assim, uma pessoa que você gosta. A pessoa fala assim, nossa, você é um burro, você não sabe fazer isso. É igual você falar com o corpo. Você não pode falar isso pro corpo, você tem que agradecer, você tem que ter gratidão com o bichinho. Você tem que Uhum. falar assim, olha, eu sei que você tá tendo problema com isso, vamos fazer junto, só que você não vai falar isso, né? O povo vai olhar assim, que essa pessoa é doida, tem a doidice na cabeça. Não, você vai conversar com ele, você vai ter paciência, que é o que eu preciso também, que às vezes eu não tenho paciência. Mas Uhum. isso é comprovado cientificamente. E quanto mais você nega, quanto mais você diz não para alguma coisa e você se sabota também, mais ele vai fazer o contrário. Então, o ideal é você enfrentar o negócio, não falar não e ir em frente. Uhum. Porque senão você vai ter problema sempre com a mesma coisa, você não vai evoluir, né? É. É o que eu penso. Isso aí entra E muito tem coisa importante. comprovada, tem muita matéria comprovada disso. Ah, Até o bom coaching, saber. né? O coaching usa isso, né? Você Usa. não vai favorecer as crenças limitantes, você vai favorecer o que você tem que ser, o que você quer fazer. Isso é uma coisa que eu estudei muito por um tempo e depois acabei abandonando, mas é muito importante, é muito interessante a forma que você tem de explicar. Eu tenho um caso interessante, por exemplo, de um amigo meu que ele canta muito bem e a gente estudou canto junto e ele falou para mim, em um determinado momento da carreira dele, que ele falou: ano que vem eu vou chegar no meu limite de potencial. E no outro ano, realmente, dali para frente, ele nunca mais melhorou na voz, porque ele achou, ele colocou na cabeça dele que ele chegou no melhor que ele tinha para oferecer e ele não evoluiu mais. Ele colocou na cabeça, né? Então, as pessoas que ficam muitas vezes chegam na aula falando: ah, eu não vou ser capaz, minha voz não é boa, não isso, não aquilo. Enquanto a pessoa continuar acreditando nisso, realmente não vai ser. Agora, hoje a gente tem tanta tecnologia e conhecimento que a gente pode falar com segurança que é possível para praticamente qualquer pessoa cantar bem. E quando eu falo bem, é bem o suficiente, né, para o que a pessoa espera. Contanto que ela tenha um psicológico no lugar. É o mais difícil. Se tiver o psicológico fudido, tem que tratar, tem que ir pra terapia, porque não adianta. É igual você dar murro na ponta de faca. Você tá vendo que você tá indo no caminho, aí vem uma faca e corta seu caminho. Gente, não pode fazer isso. Gostei dessa. Bem É, legal. uai, a faca, tipo, uai, tem que lutar pelas coisas, não pode ficar se sabotando, se jogando pra baixo. É. Hum. Outra coisa que eu também acho legal de comentar, não sei se você está aí na sua lista de perguntas, Pode mandar mas brasa, a gente improvisa aqui. não, é questão de DTM, né? Tem muita gente que tem DTM, é muito comum isso. Nossa, E isso vem ótimo, muito da ótimo. ansiedade. Isso vem muito da ansiedade e da quantidade de café que você toma, quantidade de estresse no trabalho. Tem muito questionário aí para avaliar quem quiser, inclusive, eu avalio também os questionários de qualidade de vida, adoro. Uhum. Tem muita doença ocupacional que provoca DTM, a pessoa já tem um pouquinho de histórico, né? Pode ter história familiar de DTM. Explica E para o aí isso pessoal o atrapalha a que é cantar também, DTM. né? A gente falou Hum, só, a gente só abreviou. hum. É disfunção temporomandibular. Isso aqui é a ATM, todo mundo tem. Chega gente assim pra mim, eu tenho a ATM. Aí eu olho assim, Nani, você tem Que a bom, né? ATM? Nós temos, vamos conversar. Aí eu converso com a pessoa, aí eu vejo, aí eu falo com ela, você tem disfunção temporomandibular. A Uhum. disfunção temporomandibular é uma disfunção que acomete essa região aqui. Logo, a pessoa que tem isso, ela sente muita dor muscular na região, pode ter irradiar, né? Pode Dor de cabeça. subir para a cabeça. Tensão cervical também ajuda a piorar. Então, por isso que é legal fazer um programa de relaxamento e flexibilidade por causa disso. Porque você tenta tirar a tensão. Mas também não adianta você fazer exercício e diminuir a tensão, você não está tirando a causa. Vamos supor que a Uhum. causa é 15 horas de computador por dia. E de madrugada tá jogando, ou de madrugada tá assistindo um filme. Não vai passar Uhum. atenção, entendeu?
Então, são essas coisas que eu acho que atrapalham também no canto, porque a pessoa ela não consegue, tem um ponto de crise, tem gente que tem crise de vomitar, de passar mal, de ter enxaqueca junto, já amplifica todo o negócio. Questão hormonal também piora, a pessoa já fica mal ali, né? Para as mulheres aí que tem período pré-menstrual, fica péssimo. E para abrir a boca, tem gente que chega no limite de crise que ela não consegue abrir e Uhum. trava. Então, é legal fazer essa questão do relaxamento, porque atrapalha demais, demais mesmo. E deve ter Demais. muita gente aí que tem, né? Inclusive, Aí, tem algumas técnicas do canto que o foco é na sensação do movimento que dá TM, sabe? Que dá uma diferença bem legal no canto, porque a gente foca aqui, só que o resultado, na verdade, é na amplitude da laringe aqui, entendeu? Mas uhum, é bem importante porque as pessoas com DTM, elas sentem muita dor, às vezes tem até estalos dentro do ouvido na hora de cantar. gera estalo. Aí É, tá mastigando, fica aquele barulhinho de rangendo, né? É porque é. aumenta muita pressão, porque o músculo é aquilo que a gente conversou no início. O músculo ele quer proteger. Seu cérebro já Uhum. sabe que o negócio tá ferrado. Fala assim, ih, já tá lá daquele jeito. O côndilo tá pegando, o côndilo é um processinho que fica aqui dentro. Aí ele não deixa uma articulação raspar na outra, aí ele fica lá para proteger. Então o que que acontece? Acontece que a musculatura ela vai proteger para você não luxar, a mandíbula não sair do lugar, entendeu? Então ele vai ficar ali espasmado. A pessoa que vai cantar não vai conseguir cantar desse jeito, porque a boca não abre, a língua não desce, a língua não vai para frente, a pessoa não consegue cantar de jeito nenhum. Aí fica desse jeito, aí tem que dar uma relaxada, soltar, fazer massagem, né? Fazer tudo isso para poder soltar. Fala, passa pra gente uma automassagem para Peraí. relaxar lá na Ó, pode TM. fazer aquela, você pega aqui a musculatura. Como a DTM, aí você vai passando de pouco em pouco. Como a DTM ela está associada com tensão, então ela não vem só da cabeça, não, ela vem da cabeça, mente, vem do estresse, daquilo tudo que eu falei, e ela pode estar em outras partes do corpo também, porque o nosso corpo ele é todo interligado. Então você vai puxar, alongar a cervical, tentar relaxar a ombro. Essa parte aqui, quem tem DTM, fica toda encurtada, fica toda tensionada. E aqui também para baixo. Quantas vezes de tantos segundos? Você vai fazer 3 vezes de 20 para cada lado, né? Depois você fizer a massagem. E para baixo também. Você pode colocar compressa quente no local. Que bom Você também. coloca de 10 a 15 minutos. E outra coisa também é não deixar piorar. Porque depois pode até fraturar dente, quebra dente, né? Fraturar que eu falo Eu, quebrar. eu quebrei E dois procurar um dedos dentista, assim né? já. Tem que procurar dentista para fazer a placa. Porque Eu de quebrei noite é no o pior início. horário para ficar rangendo o Eu no dente. início de noite, quando eu estou muito concentrado em alguma coisa que me deixa tenso, eu aperto os dentes bem forte, aí depois fica até doendo aqui, e numa Isso aí é dessas vezes eu. o excêntrico que a gente fala, É, o bruxismo excêntrico. Então tem que ter cuidado, porque depois a longo prazo você não sabe se você tensiona de noite, porque você está dormindo. De tem noite isso você deve estar também. assim, ó. Tem gente que dorme assim, ó. Aí tem que usar a placa para proteger os dentes, senão você quebra os dentes, a boca fica dolorida no outro dia, você não consegue nem falar direito. Então são coisas Uhum. que complicam a voz também, né? E Que acaba geram sendo crônico, né? um Já que você prejuízo. não trata a causa, você vai piorando com mais tensão e mais estresse do dia a dia. Tem uma das coisas que você citou aí, que eu falo direto com os alunos, que é justamente com o lance de evitar café. Pois é, o café tem uma coisa que ele é bom. Você pode usar à vontade, mas não pode estribuchar. Você não pode usar, por exemplo, 20 xícaras por dia. Gente, é muita coisa. Só pode, por exemplo, tomar uma xícara de manhã, uma depois do almoço e uma até 4 horas. Depois disso, não toma mais. Uma xícara que eu falo, é isso aqui, ó. Não é isso, não é canecão, não. Porque senão você vai aumentar muito a tensão. Entendeu? Eu sou uma pessoa que não pode tomar muito café, não. Só tomo de manhã e à tarde. Acabou. Senão fica assim, ó, a noite toda assim. E eu sou acelerada, né? Então já sabe.
Aí é isso. Não pode ficar extravasando café, não. Não é só café, é chá também, gente. Chá Chá é também? mais. Não, adoro chá. Chá tem café, cafeína. A Tem maioria dos cafeína. chás. É. Que mais que tem café? Neusaldina, essas coisas todas, remédio que você toma aí. Fala assim, nossa, eu tomo Neusaldina e não consigo dormir. Será por quê? Coca-Cola, que Por o causa do povo café. adora. Coca-Cola, essas coisas todas têm muita cafeína. Taurina também, essas coisas têm muita Ah, taurina. Isso piora o bruxismo. é mesmo? Ah, interessante saber. Taurina ficou muito popular, né, nos últimos anos. Eles até começaram, tem bastante taurina em energético. Isso que eu ia falar. Tem muita gente que toma pra show, né? Pra não Uhum. apagar. E aí, o legal é tomar e usar, né? A pessoa toma e vai Uhum. dormir, não adianta nada. Tem até muitas pesquisas que falam disso. Tem gente que dorme com esse trem. Eu falei, gente, eu tinha uma colega na faculdade que ela tomava energético e dormia. Tranquilo, tomava café antes de Nossa, dormir. é, Não, não tipo assim, faz nada muito atrapalhava sentido, o né? sono dela. É. Tem várias pesquisas que falam disso, inclusive a gente que vive esse estilo de vida todo detonado, trabalhando muito e com muita iluminação, muito celular, muita luz azul, eles falam assim, e uso de café até de noite, eles falam que as pessoas que usam isso provavelmente vão ter demência. Nossa, uma Tipo bem assim, leve. mas é sério, porque a taxa maior de não diria melatonina, colocação Uhum. melatonina, os outros eu não sei não, porque eu não lembro. Melatonina é de 17 horas na noite até as 9. Depois vai abaixando Ah, bem durante a noite. cedo. Então, se você não dorme nesse horário, você já perdeu o seu up de melatonina. Então, nós Uhum. já estamos ficando tudo bem. É. Já aceitei que eu vou ter demência, Já tem aí uma entendeu? parte que eu falo que eu sou culpado também, porque eu durmo entre 23 e meia-noite, e realmente, mas eu Eu tomo durmo só 2 horas da um. manhã todo dia praticamente. É raro o dia que eu durmo cedo. Então, a gente tem que pensar assim, já tem estudo, tem psiquiatra, tem médico falando isso e a gente continua com esse estilo de vida. Então, olhar essas questões também, porque o lixo, eu falo lixo porque se traduzindo do inglês é assim, quando você tem muita sobrecarga mental e você usa cafeína, você dorme mal, você come mal, você tem todos os hábitos errados e dorme tardão assim, ou não dorme, o lixo cerebral que seria tipo fagocitado, seria drenado do nosso cérebro, ele não é drenado, ele fica lá. Uhum. É por isso que a demência vem, porque você não limpou o que você usou no dia a dia. Pô, Tanto é que a pessoa interessante. que dorme pouco, ela não tem sonho, ela não tem. Ela fala assim: nossa, já tem um tempão que eu não sonhei, né? Por quê? Porque ela não drenou o lixo cerebral. Aí isso que Uhum. gera essas coisas que a gente tá tendo burnout, esses trem tudo de trabalho, a gente estressa, né? Não tem jeito. É isso, eu acho legal essa pesquisa, depois eu vou procurar e mandar para Ah, vocês. interessante. Eu gostei. Essa eu quero ler demais da conta. Achei muito Muito bacana. doido, né? É, Muito doido. Tem muita coisa doida. Saúde é muito doido. Saúde é é, legal. é legal. Ô, Carol, muito obrigado por ter tirado esse tempo aí para poder participar com a gente. E aí, para o pessoal que está aí, dá 1 hora de live. O Instagram ele derruba a live. Então, aí eu já vou voltar na live com a presença do ilustríssimo, melhor guitarrista do universo, Leandro. Leandro, Que ele só uma deve estar salva lá de falando, não palmas. fala assim não, Zé Felipe, mas o cara é bom, é muito bom. Não, ele é muito bom. Carol, muito obrigado por essas dicas que você deu pra gente. Eu quero recomendar mesmo aí o trabalho da Carol, tá? Quem quiser, dá uma olhada no Instagram dela. Qual que é o seu Instagram? anacarrocha.fisio. Depois você anacarrocha.com. procura lá, gente. Vai ser legal, vai ser um prazer conversar com vocês. E Ela tá agradeço também marcada pela no story. oportunidade, Zanfi. Agradeço pela oportunidade, porque você é um cara conhecido mundialmente, né? Eu sou o É, cara mais famoso que mora na minha casa. mas é mesmo. Então tá bom, obrigada, gente. Valeu, Agradeço demais. obrigado. E, pessoal, vou voltar Valeu, agora com o Leandro. Valeu! valeu!